Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a apometria. Bom pessoal, o tema do vídeo foi escolhido e votado pelos padrinhos e madrinhas do Conhecimentos da Humanidade. Nós temos um sistema de apadrinhamento que é um apoio para nos manter aqui fazendo os vídeos, melhorar a qualidade. Se vocês verem agora aqui, a gente vai passar por uma reformulação de cenário, então isso aqui é tudo provisório, mas você tem, a partir de R$10, possibilidade de apoiar o CDH. Inclusive, a primeira recompensa que você tem por esse primeiro apoio é justamente sugerir um tema e dentre as sugestões das pessoas, as pessoas votam também na melhor sugestão. E dessa vez, a apometria ganhou. Então a gente vai falar sobre isso. Para você saber outras recompensas, outros níveis de apadrinhamento, acesse o link que vai estar aqui embaixo, tem muita coisa legal, grupos de estudo e por aí vai. Eu queria começar então explicando a apometria, falando da visão de mundo e especificamente a visão humana dessa prática. Então vamos lá. A apometria é uma forma de cura, tendo uma visão espiritual e energética das coisas. Então é para isso que serve. Então se você já pensou em reiki, em acupuntura ou alguma coisa assim que não seja especificamente físico, a apometria está enquadrada ali. Ela não faz parte de uma religião específica, inclusive existe até um conflito em alguns centros espíritas kardecistas com a apometria, apesar de vários centros kardecistas trabalharem com isso. Mas depois eu falo desse conflito. Para essa cura, existe toda uma visão de mundo, um entendimento de mundo e de ser humano que a apometria defende, que a apometria entende e ensina para os seus praticantes poderem atuar nessa cura. Então, primeiro que assim, nós temos 7 corpos. Corpo físico e mais 6. Cada um desses outros 6 corpos vai nos aproximando do divino. Então começa num corpo mais denso, como é o corpo físico, e vai sutilizando até chegar em corpos mais sutis. Cada um desses corpos tem uma função específica, cuidando do mental, do emocional, da concentração, por exemplo, da imaginação, e por aí vai, e cada vez mais se aproximando do divino. Esses outros corpos estão em, eu vou chamar de dimensões, em realidades ou de planos diferentes do nosso. Então, os outros corpos estão em planos diferentes, como se a gente tivesse o nosso plano físico, onde eu estou aqui gravando vídeo e tudo mais, mas ao mesmo tempo, e quase que sobreposto, existem outros planos de existência. Alguns desses planos de existência continuam após a morte do nosso corpo físico. Então, se a gente morre, algo de algum plano, um outro corpo, que não é o corpo físico, continua a jornada e reencarna. E assim por diante. Aí, através de anos e anos de vida após vida, a gente vai não precisando mais de alguns corpos e vai ficando só com corpos sutis até, sei lá, voltar ao divino, voltar a Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Então, beleza, nós temos vários corpos e esses corpos, eles espacialmente ficam localizados em planos de existência diferentes, sendo que esses planos, alguns deles, personalidades que habitam, personalidades que já morreram no corpo físico e estão lá com outras atividades. E aí cada um desses planos tem um tipo de personalidade. Então, beleza, uma vez compreendido que nós temos vários corpos e esses vários corpos estão localizados em planos de existência diferentes e que nesses planos de existência muitas vezes tem pessoas que já morreram, ou como é chamado muitas vezes na literatura mesmo, personalidades que não têm mais o corpo físico, que estão nesses outros planos, a gente tem a ideia de obsessão, ou encosto. E aí os termos que eu vou usar agora não necessariamente é da apometria, tá? Mas é só para exemplificar. Muitas vezes um indivíduo pode ser obsediado e causar uma série de males que vai até o corpo físico, porque cada um desses corpos tem uma conexão e tem um ponto de entrada. Então, de alguma maneira, por alguma eventualidade, por alguma necessidade, circunstância, personalidades de certos planos acabam se aproximando de um dos corpos da gente e fica ali se alimentando de algo que ela precisa, que ela está viciada, qualquer coisa assim. Então você tem uma primeira possibilidade, a doença do corpo físico ser causada por um obsessor, por uma personalidade que está ali se alimentando de algo que é teu, sugando um tipo de energia, e aí vai causando certas mazelas. Um outro tipo
de doença na visão da apometria é quando em alguns desses corpos tem sujeira, está bloqueado, está mal, sei lá, desenvolvido. De alguma maneira tem coisa ali que precisa ser limpo, que precisa ser melhorado. E isso também passa para o corpo físico, causando problema em órgãos, causando problema de saúde como um todo. E inclusive problemas emocionais estão incluídos ali. Ansiedade, depressão. Segundo a apometria, as doenças têm uma causa em outros planos, seja por uma personalidade que está sugando ali, seja por um distúrbio outro, um outro tipo de desequilíbrio nesses corpos que não físico. Então ela propõe uma forma de lidar com isso, tanto com uma desordem que não tem uma outra personalidade, quanto uma desordem causada por uma personalidade. Quando se vai então numa reunião de apometria, que seria o equivalente de uma sessão de apometria, o consulente, o paciente, ele chega ali e em geral, e aí cada um vai ter a sua diferença, tá? Tem pessoas que atuam sozinhas, tem pessoas que atuam indo até as pessoas, tem de tudo, mas como que é o classicão? A pessoa vai se encontrar numa reunião com pelo menos 2 pessoas, mas em geral tem algumas mais. Alguém que vai dirigir essa reunião e as outras pessoas que vão canalizar, que são médiums. Não necessariamente o nome médium é tão certeiro, mas alguns usam a palavra médium mesmo. Porque o que vai acontecer? Esse consulente, essa pessoa doente que está ali buscando um tratamento, uma cura, alguma coisa, um apoio, vai se colocar ali num estado de relaxamento, num estado mais tranquilo e de concentração também. Esse dirigente vai dar alguns comandos, aí tem comando de contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem o tipo a técnica do que está se verbalizando e etc. Para ativar no consulente, para ativar na pessoa que está ali procurando ajuda e nos médiums algumas coisas. Por exemplo, o que geralmente eles chamam de desdobramento e às vezes até dissociação, que no fim das contas aqui, como a gente já tratou no Conhecimentos da Humanidade, a projeção da consciência, a projeção astral, viagem astral, qualquer coisa assim. O que está sendo feito? O dirigente ele vai comandar para que os médiums, as pessoas que estão ali em volta, que já estão capacitados, já têm lá seus estudos, elas através dessa projeção, desse desdobramento, vão conseguir interagir com os outros corpos dessa pessoa. Os outros corpos não estão em planos diferentes, então é como se cada um daqueles médiums, daquele corpo ali de terapeutas, eles tivessem que se deslocar para esses corpos, ou pelo menos dirigir sua atenção para os seus próprios corpos que não o físico, a projeção. Então ela se projeta para um determinado lugar, o problema do consulente, e ali, junto com o dirigente, quem está coordenando os projetos, quem está coordenando a reunião, ajustando, vai limpando, vai separando, vai tirando, sei lá, cirurgias espirituais, sabe, essas coisas podem ser feitas, mas em geral ela vê o que está acontecendo e pode atuar ali. Algo que é dito dentro da apometria que é bem interessante é que é como se fosse um hospital espiritual em que os médiuns acabam tendo acesso à ficha espiritual do paciente e aí essa ficha ela não é limitada a essa vida, ela também pode ir para outras vidas no passado, há muitos e muitos anos, vidas mais recentes e assim por diante. E através dessa ficha se tem uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo, porque não necessariamente essas desordens foram causadas nessa vida, segundo a apometria. Pode ter sido causada em qualquer momento do passado. E, portanto, os médiums, na hora que eles estão vendo ali, quem está projetado, está vendo ali o que está acontecendo, tem acesso a esses registros, consegue mexer, manipular de alguma maneira para limpar esses corpos, os corpos que estiverem ali com alguma caca, para fazer com que a saúde, ou pelo menos, ou no mínimo, a qualidade de vida melhore, para que, se ainda que não tenha mais o que fazer por um estado mais avançado, seja do que for, para ter uma qualidade melhor de vida, pelo menos até a pessoa morrer, para a pessoa desencarnar. Ao mesmo tempo, por outro lado, nós temos as personalidades que estão ali sugando energia daquela pessoa, que pode estar causando a doença, e não uma desordem vinda de outras vidas ou por alguma inclinação mesmo de falta de harmonia e tudo mais. Pode ser uma personalidade ali interferindo diretamente. Aqui é legal falar que essa personalidade que eu estou falando, ela pode ser inclusive física. Ela pode ser alguém que está sugando sua energia segundo a apometria. Eu vou falar agora especificamente de seres espirituais, de seres já desencarnados. Em geral, na apometria, se tem uma canalização dessa pessoa,
dessa personalidade, desse espírito. Então, um dos médiums incorpora esse espírito e começa a falar com o dirigente. E o dirigente vai meio que comandando, né? Comandando no sentido de vai dirigindo o pensamento, vai dirigindo a conversa dessa personalidade desencarnada para entender o porquê que ela está presa e porquê que ela está incomodando uma outra pessoa. Então ele tem um diálogo, por que você está aqui, o que aconteceu, volta no passado, o que aconteceu na sua outra vida, e na outra, e não sei o quê. E aí é possível, inclusive, com que a pessoa doente, que está ali, né, para ser curada, e que estava sendo obsediada, identifique quem é. Muitas vezes pode acontecer até essa pessoa foi não sei quem, tá? Pode acontecer algo nesse sentido também. Então, você tem uma cura através de corpos sutis. Basicamente é isso. A apometria, ela acaba sendo classificada como pseudociência. Por quê? Porque ela atribui a si mecanismos científicos usados para a espiritualidade. E como a ciência tem um método muito específico de dizer o que é, o que não é ciência, um método cartesiano, um método científico, etc. Então, ela entra nessa classificação de pseudociência. Vai de cada um saber se isso é uma forma pejorativa ou não de dizer. Mas, em todo caso, existe correlação entre os praticantes da apometria da física quântica e por aí vai. E a apometria, ela surge com um porto-riquenho, em 1965, radicado no Rio de Janeiro, que ele traz as técnicas de uma forma mais crua, uma forma um pouco diferente, e chama de hipnometria. O que na minha cabeça até faz sentido, porque o tempo todo você está usando gatilhos, você está usando sugestão para fazer algumas coisas. O nome desse cara, que era farmacêutico e bioquímico, é Luiz Rodrigues. Alguns anos depois, o médico espírita José Lacerda de Azevedo tem contato com esse porto-riquenho, com essa palestra que ele deu, com esses ensinamentos, ele desenvolve e muda o nome de hipnometria para apometria, que seria algo como além da medida, ou aquilo que não pode ser medido, mas mais objetivamente além da medida, que seria o nome apometria. E assim, a apometria surge e ela vai se desenvolvendo. Hoje, muitos praticantes acabam aglutinando outros conhecimentos e, como eu falei, tem uma crítica em certos meios mais tradicionais do kardecismo com relação à apometria. Na verdade, vários deles. A própria incorporação, do jeito que ela é feita na apometria, o desdobramento por parte do consulente, que às vezes acontece. Muitos lugares dizem que não, mas eventualmente pode acontecer uma projeção do próprio paciente. A forma com que os espíritos obsediadores são tratados, porque em algumas literaturas é dito que eles podem ser presos, que eles podem ser banidos para outro lugar, e tudo mais. Confesso que nos lugares que eu tive acesso, nos lugares que eu vi, na minha experiência, existe uma doutrinação, assim como no kardecismo, né? Quando vem uma personalidade, não, vamos lá, compreenda, busque a luz, aquela coisa. E além disso, essa ideia de 7 corpos. No espiritismo é um pouco diferente a ideia. Né? Tem 3 corpos ali, é isso, simplificar Então existem críticas, algumas críticas. É bastante praticado a apometria dentro dos centros. Certo? Eu espero que você tenha gostado e compreendido. E eu quero saber, você, se já teve acesso à apometria, se já fez parte, se é médium, se participa ou se já foi consulente e qual a sua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.